conhecidíssimo nosso, né? 2 Coríntios, o capítulo é o 5, o verso é o 17, texto que nós sabemos de cor. 2 Coríntios 5, 17. Eu quero compartilhar com você aqui nessa manhã a unção do renovo. Lembrando que o nosso tema deste ano é renovo. Então nós estamos trabalhando 21 do ano 21, ou seja, 2021 do século 21, ano do renovo. Com base no texto de Apocalipse 21, 5. Aquele que está sentado sobre o trono determinou: eis que faço novas todas as coisas. Vamos repetir todos juntos? Apocalipse 21, verso 5. Lá? 1, 2, 3 e... Aquele que está sentado sobre o trono determinou: eis que faço novas todas as coisas. Amém. A gente vai melhorar até o final do ano, né? Essa aí é a parte A do versículo. É lógico que esse versículo é um pouco maior. Se você abrir o livro do Apocalipse 21, verso 5, você vai ver que ele é maior. Nós estamos falando da parte A do versículo. 2 Coríntios 5, 17, diz assim a palavra de Deus: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez. Amém. Pode sentar. É importante aqui, neste texto bíblico, de imediato, analisarmos que o versículo começa com uma condicionante. É preciso estar em Cristo. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura ele é. As coisas velhas, ficaram para trás e agora tudo é novo. Paulo, quando compartilha essa palavra à igreja de Corinto, ele tem a intenção de trazer aos nossos irmãos lá do passado, aquela igreja tão importante, que tanto trouxe benefício dos ensinos apostólicos para nós, inclusive com a primeira carta enviada a eles, agora essa segunda carta, dar um direcionamento, instruí-los acerca do cuidado com os novos, do amor a ser dispensado aos novos discípulos, para que o ensino pervertido ou o ensino herege da palavra não viesse a alcançá-los ou torcer o entendimento da fé, a ponto de que eles viessem a tomar uma decisão por seguir a Jesus, por ser parte da igreja, mas mantendo as práticas e a vida no estilo antigo. Então ele vem com um alerta das novas posturas, como deve ser o comportamento do Filho de Deus, as novas práticas, a unção do Espírito Santo que transforma, como intervir positivamente e abençoar a vida das outras pessoas com a palavra de Deus e com o seu testemunho. Por isso mesmo, o texto tão conhecido que é compartilhado nos momentos de preparação para o batismo, aquelas classes de preparação, na palavra de discipulado, mensagens que são as mensagens que nós chamamos de rudimentos, que aquele que está em Cristo é nova criatura. Agora, já que analisamos aqui no início desse verso que é uma condicionante, assim, se alguém está em Cristo. Eu quero salientar aqui a expressão em Cristo. Quando Paulo diz aqui, assim, aquele que está em Cristo, tem um significado muito importante e profundo. Primeiro, queridos, porque Cristo é a unção. A palavra Cristo significa aquele que é ungido, consagrado. E essa palavra,
é designação única e específica a Jesus, o Senhor. Por isso que é Jesus o Cristo. O Cristo é o enviado de Deus, o ungido, o Messias, esperado por Israel. Mas quando se trata do ungido de Deus, é ungido de Deus para ungir todo mundo. E isso é muito importante acerca deste entendimento. Só Jesus tem a qualificação do Cristo, ungido de Deus. Nós somos ungidos em Cristo. Precisamos dele para que também venhamos a experimentar e a vivenciar a unção. A unção é importantíssima para que nós venhamos a ser qualificados no reino de Deus para a execução de grandes coisas. A unção foi dada a nós pelo Senhor. Eu vos enviarei o outro Consolador, o Espírito Santo, o próprio Deus é a unção, o Espírito de vida. Ele vai ensinar a vocês todas as coisas, não é? Até o próprio Senhor Jesus se tornou o Cristo quando o Espírito Santo desceu sobre ele, a unção materializou-se em sua vida. E aí então, quando ele foi lhe dado o livro do profeta Isaías, lá naquela sinagoga, e ele leu então Isaías 61, o Espírito do Senhor me ungiu, porque me deu, as condições, por assim dizer, para apregoar as boas novas àqueles que estão presos pelo diabo, curar os enfermos, libertar os oprimidos, trazer paz e apregoar o ano inaceitável do Senhor, uma tradução livre. Então nós temos que tomar conhecimento de que em Cristo nós nos tornamos ungidos. Por isso que Paulo fala assim aquele que está em Cristo, ou seja, ele tem uma vida nova, não é? É a unção do Senhor Jesus. Ninguém consegue executar nada no reino de Deus sem que esteja na unção. Isso é muito importante, queridos, porque não adianta tentarmos fazer as coisas com o nosso próprio braço. A própria Escritura nos alerta que é nem por força, nem por violência, mas é sim pelo meu Espírito. Ou seja, nós só conseguimos executar alguma coisa no reino de Deus, só conseguimos realmente ser relevantes na terra se nós estivermos em Cristo, se nós estivermos na unção, se nós estivermos ungido de Deus reinando em nós. E aí então, como é que eu recepciono esta unção? Primeira coisa, eu preciso decidir, eu preciso abrir o meu coração para realmente ser de Cristo, realmente ser filho da unção, o Filho de Deus que é filho da unção, filho do ungido. É uma decisão pessoal, e uma decisão que não pode ser também decidida e depois voltar atrás, pois aquele que lança a mão do arado, cuide e não olhe para trás. Não se pode decidir pela unção e depois desistir dela. Nós ficaremos marcados. Durante o transcorrer desta mensagem e também na mensagem da celebração 2 da noite, eu vou compartilhar com vocês exatamente sobre isso, sobre o selo que a unção promove. Uma vez que nós somos ungidos, nós somos marcados, não é? Nós somos, tem em nós a marca de Cristo, como aquele cântico bem antigo que nós cantávamos, eu trago a marca de Cristo em mim, e o próprio apóstolo Paulo também declara sobre isso, trago em meu corpo as marcas de Cristo, as marcas do ungido de Deus, que ele foi rejeitado do mundo, o ungido de Deus foi abandonado por aqueles que deveriam recepcioná-lo. Por isso que João capítulo 1, versículo 12, a palavra de Deus abre então espaço para todos, mas a todos quanto receberam, porque ele veio para o que era seu, mas eles não receberam. O ungido foi largado de lado. Então a todos quanto recepcionarem, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha que maravilha. Então, veja bem, para que eu tenha a unção, eu preciso decidir recepcionar a pessoa de Deus na minha vida. É uma decisão por me tornar templo do Espírito Santo. Ninguém pode decidir por você, ninguém vai fazer esse papel por você. E interessante aqui, nesta abordagem, meus amados, é que vez ou outra nós encontramos pessoas colocando desculpas ou culpando outras pessoas por sua decisão
em abandonar a unção, o ungido de Deus. Eu não sou mais membro da igreja, e a igreja é o local, né, é a forma de vida dos filhos de Deus. Nós somos o corpo de Cristo, individualmente seus membros. Não há como ser seguidor de Jesus, não há como ter unção fora da igreja, né? Não é que a igreja salva, mas ela é a ambiência da salvação. Isso é muito importante, né? Esse entendimento. Ela não salva, mas é um ambiente próprio da salvação e da vida na unção. Então, muitos dizem: eu não sou mais da igreja, eu não tenho mais condição de estar no reino de Deus, na igreja, porque as pessoas fizeram isso, porque tal líder me decepcionou, porque essa não é a visão de Deus para a igreja local. Não há desculpa para isso, até porque o Senhor Deus nos permite hoje ter tantas denominações, tantas bandeiras e placas de igreja local, que não tem como alguém dizer que não existe uma igreja apropriada para ele. Um dia alguém me perguntou assim: pastor, mas por que existem tantas igrejas assim? Era para ter uma igreja só, se todos são os filhos de Deus. Eu falei: não é por causa de Deus que tem tantas igrejas, é por causa das pessoas. E Deus permite ter tantas igrejas com placas diferentes e com visão de trabalho diferente, para que ninguém possa chegar diante do Senhor e dizer que ele não teve oportunidade de estar na igreja, porque a igreja era diferente, a igreja não cabia a ele. E é isso que está acontecendo. Quanta gente tem trocado de igreja para satisfazer a si mesmo. E não é na troca de igreja para satisfação pessoal é que as pessoas vão encontrar unção. A unção de Deus, ela não é negociada. A unção de Deus, ela é dádiva, ela é recebida. O Cristo em nós é uma esperança que Ele proporcionou. Colossenses 1:27, Paulo fala à igreja de Colossos: Cristo em vós, a esperança da glória. A unção nos dá essa esperança, e aí nos leva a uma determinação, a uma firmeza, a uma ação inequívoca. Não vamos voltar atrás, não por causa das pessoas, nós avançamos, porque temos Cristo em nós. É diferente, não é? Enquanto não se experimenta verdadeiramente a unção, queridos, há um vazio, há uma espécie de ausência de lubrificação. É como um motor mecânico que funciona sem óleo. Ele vai funcionando ali, o que acaba acontecendo aí, não é? Quem entende mecânica muito mais do que eu, porque a minha área específica mesmo sempre foi eletrônica e eletrotécnica, cursos que eu me formei. Mas é normal que você tem um carro, o que você precisa fazer? De vez em quando tem que trocar o óleo, não é só colocar combustível, não é? E até os frentistas dos postos: como que está o nível do óleo aí? Como é que está? Se não tiver o óleo na posição certa, nem o óleo capaz, não é, ou qualificado para lubrificar aquele motor ou aquela parte mecânica, para que tenha funcionalidade com excelência, em uma hora vai acontecer o desgaste tão grande que poderá quebrar toda a máquina. Vai fundir lá o motor, como dizem aí no popular, aqueles que não entendem muito de mecânica, né? Fundir quer dizer destruir por dentro todas as engrenagens, vai se tornar aquele motor incapaz de funcionar corretamente. E aí, aquilo que era um carro para levar você em todos os lugares não terá mais a função. Vai ter que fazer o motor, como diz popularmente. Fazer o motor é trocar tudo aquilo que quebrou por dentro por causa do desgaste. Veja bem, queridos, que no reino de Deus nós podemos pegar esta função do óleo aí na mecânica e trazer para o reino de Deus, para a igreja. Nós precisamos de unção, porque cada um de nós somos membros do corpo, somos engrenagens na igreja local, na igreja de Cristo. Uma engrenagem só, ou uma peça só de um motor não faz um motor, mas ela faz falta para que o motor possa funcionar. E se tiver então sem óleo, vai fundir, vai quebrar, não vai funcionar corretamente. Se deveria ir numa velocidade, não vai. Se deveria ter um torque, uma força grandiosa, não terá a mesma força. Se poderia fazer com eficiência um trabalho, não irá fazer, porque uma das partes daquele motor não está com o óleo, ou seja, com a unção necessária, não está no Cristo, aquele que faz com que nós venhamos a ser unos e suficientes e excelentes
no reino de Deus. Vai faltar o óleo, e aí então não funcionaremos, estaremos desligados. Repita comigo assim: Cristo é a unção que nos une. Amém, irmãos? É em Cristo que nos tornamos um. A oração dele em João capítulo 17, 21, foi exatamente para isso, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és um em mim, que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, ele, o Pai, são unidos na unção, na engrenagem, não é? Funcionando como perfeita. O Espírito Santo, não é? Faz toda a lubrificação, aquela unção da eficiência. E quando nós nos tornamos um com Ele, no Espírito também nos tornamos eficientes no reino de Deus. A unção é importante e determinante para o nosso sucesso como igreja, para o nosso sucesso como filhos de Deus, para a nossa vitória cotidiana, para a nossa vida diária. Portanto, precisamos de Cristo em nossa vida, a unção do alto. Muito bem, precisa entender também que a unção vem do ungido. Não há unção que não tenha a origem do qualificado. Não há como se autodeterminar ungido. A unção ela é sempre passada. Vez ou outra nós encontramos lideranças que se autodeterminam lideranças ungidas. E aí se tornam, entre aspas, os ungidões. Não é? Eu não preciso de que ninguém lidere a minha vida, não preciso estar debaixo de autoridade, eu não preciso estar numa igreja, eu não preciso ter um pastor. Tem outros líderes que se autodeterminam pastores sem serem realmente pastoreados. Unção tem uma origem. Veja o que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios, mesmo 2 Coríntios, Paulo falando, agora o capítulo 1, versos 21 e 22, abra comigo aí também a sua Bíblia, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 21 a 22, olha o que diz: mas o que nos confirma convosco em Cristo, é o que nos ungiu, é Deus. Mas o que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu, é Deus. Olha aí, a origem da unção é o próprio Deus. Foi Ele quem ungiu, Paulo falando. Mas não para por aí, para complementar, veja 1 João capítulo 2, verso 20. O apóstolo João, escrevendo em sua carta, a primeira carta, diz assim: mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Nós temos uma unção que procede do ungido, do Santo. Só dele é que pode vir a unção. A unção é transmitida e tem sua origem nele. Por isso que o próprio apóstolo Paulo e os irmãos da igreja de Jerusalém determinaram ou orientaram aos apóstolos, e essa orientação também chegou a Tiago e chegou a Timóteo, que não se deveria impor as mãos para ungir lideranças de forma precipitada. É preciso um cuidado para saber a quem está determinando esta unção. E nós, queridos, glória a Deus, como uma igreja do Senhor, nós temos a unção do Espírito Santo em nós, temos lideranças ungidas, capazes de nos direcionar e nos levar à ação que é importante no reino de Deus, executar verdadeiramente amor e cuidado com as pessoas. Lembrando então que a unção vem do ungido. E quem é esse ungido? Cristo. Eu preciso ter Cristo em minha vida, eu preciso ter um ungido de Deus, eu preciso ter a origem na unção, e preciso estar sob autoridade, porque é Ele quem determina. Há poucos instantes citei aqui Isaías 61, que Jesus abriu o livro do profeta Isaías e leu na sinagoga: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Precisamos do Espírito Santo. Não iremos fazer nada e nem iremos ser relevantes, nem abençoadores, nem ajudadores, nem socorristas, como nós compartilhamos aqui no domingo passado, se não tivermos a unção. E queridos, unção, se tem a necessidade de receber um óleo poderoso, grandioso, e tem que ser em todas as áreas da nossa vida. Eu quero que você, por gentileza, abra aí a sua Bíblia
no Salmo de número 133, para você ver que a unção é necessária, que vai da cabeça aos pés. Nós precisamos ter todo ungido, não pode ter uma área de nossa vida, nem uma parte do nosso corpo que não seja ungida de Deus. Olha aí comigo, Salmos de número 133, não é uma interpretação forçada, é o que a palavra de Deus fala acerca da unção de Arão. Ó quão bom e quão suave é, ou quão agradável viverem unidos irmãos, é como óleo precioso, olha a unção, sobre a cabeça, qual desce sobre a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes, é como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. A unção é preciso estar da cabeça até a orla do manto, ou seja, aos pés. Precisamos estar totalmente ungidos. É interessante, queridos, que se dermos um vacilinho e sairmos da unção, o pecado toma conta de nossa vida e começamos a ser engrenagens ruidoras. Sabe aquela que causa grande ruído? Né? Ruidores e roedoras. Não só desgastamos a nós, como desgastamos aqueles que estão próximos a nós. Desgastamos nossos familiares, começa a haver contenda, muito ruído, dificuldades de relacionamento, desgastes e mais desgastes, e pode ser até que venha a ocorrer rompimento de relações. É terrível a ausência da unção. Por isso que é preciso que desça sobre a cabeça e vá pelo corpo, né, descendo sobre a autoridade, esteja sobre a autoridade, porque a barba significava autoridade, reconhecimento de honra e autoridade, e vá até as bases. É preciso ir até os pés, tudo ungido, senão nós nos encontramos em condição de nos colocarmos em situação de rompimento, de destruição. Quebramos a nossa comunhão com o Pai, porque Ele é ungido em excelência. Quebramos então o comando do Espírito Santo em nossa vida, que é Ele que faz toda a ligação, não é? Em todas as ligaduras, né? Esquecemos da palavra, aquela que trata-nos em todas as áreas, como diz Hebreus capítulo 4, não é? Porque a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma, e aqui vem o que é importante acerca da unção, ela vai até a divisão da alma do espírito, juntas e medulas, é uma ação de Deus no trato para a lubrificação, juntas, não é? Quando alguém tem algum problema no corpo, e rompe então uma membrana, começa a ter um desgaste, porque o líquido que é lubrificante em nosso corpo vaza, e aí então, sabe o que acaba acontecendo? Muita gente já ouviu falar das artrites e das artroses. O que é isso? Falta lubrificação nas juntas, as medulas, as juntas se desgastaram, e aí começa a haver ruído de ossos. Isso quer dizer prenúncio de morte, é preciso tratamento. Nós precisamos nos cuidar como igreja, nós somos um corpo, e sabemos que a unção é importantíssima para a nossa saúde espiritual. E como é que nós vamos manter a unção, queridos? Mantendo-nos cheios do Espírito Santo. É preciso estar recebendo constantemente o óleo do alto, lembrando que a unção tem uma origem, ela tem origem no Senhor, e por isso mesmo que a nossa relação com Ele tem que estar saudável. 3. Nós estamos falando hoje pela manhã aqui sobre a unção do renovo. Vimos que Cristo é a origem da unção. A unção vem do ungido. A unção é nossa também garantia de vitória. Já compartilhei isso e quero aprofundar agora. 2 Coríntios capítulo 1, versos 21 e 22. Por gentileza, vamos abrir. Diz assim, ora, é Deus que fez, é Deus que nos faz, e vocês permaneçam firmes em Cristo. Ora, é Deus que faz com que nós permaneçamos firmes em Cristo. Repetindo, né? Tem uma outra tradução que diz, ora, é Deus quem faz que vocês permaneçam firmes.
Ele foi que nos ungiu e nos selou como sua propriedade. Ele nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. Foi Ele quem nos selou e pôs em nós o seu Espírito. Tem alguma tradução que vai dizer assim, como penhor, como garantia do que está por vir. Então veja bem, queridos, a unção, ela é garantidora de que o Espírito do Senhor estará em nós, ou seja, da vitória plena, porque em Cristo, no Senhor, nós podemos todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, verso 13. Então, precisamos entender, queridos, que em Cristo nós temos garantia de vitória plena, no ungido de Deus e na unção de Deus. E precisamos entender também, e aqui o Senhor nos ajuda nisso, porque Ele ajuda-nos em nossa fraqueza, para que venhamos a entender que a vitória que Deus tem para nós, não é aquela que o nosso pensamento comumente traz, ou que nós tanto queremos. A vitória de Cristo em nossa vida, ela é a ação da unção de Deus em nós. Isso é muito importante, não é? Porque às vezes nós queremos uma ação vitoriosa de Deus em nossa vida, que não é aquilo que Deus planejou. E como é que nós não encontramos a consonância na visão de Deus? Aí você precisa estar bem alerta, eu preciso estar alinhado, não a minha vontade, mas que a vontade de Deus seja executada em minha vida. Senhor, como Jesus, o ungido, lá no Getsemane orou, não faça a minha vontade, Pai, mas faça sim a tua vontade em minha vida. E aí nós aprendemos em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, que a vontade de Deus para nós, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Não é? Quando nós entendemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, nós buscamos essa vontade. Nós nos curvamos a Ele, mergulhamos na unção do Espírito Santo, para que a boa, perfeita vontade e agradável de Deus venha a acontecer, fazer, materializar-se em nossa vida. Não é? Buscamos isso, estamos constantemente nessa busca, uma luta constante para negar o nosso desejo, a nossa concupiscência, porque concupiscência quer dizer aquele desejo excessivo que a carne quer impor, em contraponto à vontade de Deus, e lutamos, como diz a palavra de Deus, nós militamos, é uma guerra constante do nosso eu contra a vontade de Deus, contra o fruto, a produção do fruto do Espírito, ou seja, a ação do Espírito Santo em nossa vida. Essa luta constante que nós embatemos todos os dias para massacrar o desejo de nossa carne, para que a vontade de Deus venha a ser exercida em nós, ela tem que ser mesmo de muita determinação, uma busca constante. Por isso que a palavra de Deus, o próprio Jesus fala lá em João capítulo 4, a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, aquela busca verdadeira para colocarmos-nos como uma vida de unção em Deus, uma vida de adoração, que realmente agrade o Senhor, uma vida alinhada com o trono. E aí então, sabe, nós iremos viver essa garantia de vitória. Aquele que anda com um vencedor não perde. Aquele que tem a vida no Senhor é garantido como mais do que vencedor. Romanos 8,37, em todas estas coisas sois mais do que vencedores por meio daquele que vos amou. Por que nós somos mais do que vencedores? Porque nós estamos com a vida na unção. Nós estamos com a vida alinhada à vontade de Deus. Rendemos-nos a Ele. Essa condicionante, queridos, que está lá no início de 2 Coríntios capítulo 5, 17, assim, aquele que está em Cristo, é que vai fazer com que, ao cumpri-la, ou seja, estarmos alinhados a essa condição, nós venhamos a ter uma vida vitoriosa. Precisamos estar em Cristo, aí sim, é nova criatura, coisas velhas passam, tudo é renovo, ou seja, tudo é novo, é uma vida de vitória, coisas novas. Ainda para continuar avançando aqui, nesta manhã tem 4, o propósito da unção. Qual é o propósito
da unção de Deus ou Cristo em nós. Nós vimos aqui que Cristo é em vós a esperança da glória, Colossenses 1, 27. Ou seja, glória eterna, é estada com Deus. O propósito da unção em nós é produzir amor, ou seja, multiplicar amor e cuidado às pessoas. Você não está ouvindo uma mensagem repetida, é sim uma massificação que nós precisamos ter em nosso entendimento, porque o nosso eu continua sempre dizendo que ao estarmos no reino de Deus, não é para que nós venhamos a nos desgastar para levar amor e cuidado às outras pessoas, nós precisamos buscar bênção para a nossa vida. Muita gente só está indo às igrejas, ou quiçá, dizem que são evangélicos por uma coisa, por não querer que seu nome esteja fora do livro da vida, né? Eu quero que meu nome esteja escrito no livro da vida, porque no dia que o Senhor abrir lá os livros, vai encontrar o meu nome, então eu serei arrebatado. Nós só queremos ser salvos, não queremos perder a nossa vida na eternidade, mas nós queremos aqui usufruir de tudo que o mundo tem. Eu quero usufruir de tudo que o mundo dá, e não quero perder ainda a minha vida eterna. Nós queremos tudo, e queridos, tudo, no sentido lato, império das trevas e reino da luz não é possível. Ou você está no reino de Deus, ou não está. Não tem como alinhar as duas coisas. Tem muita gente querendo as duas coisas, quer caminhar no caminho largo e no caminho estreito, não há condição, eles são antagônicos. Um conduz à perdição, o outro conduz à vida eterna, não tem como nem andar em paralelo. Um é norte, o outro é sul, são completamente diversos, completamente distantes um do outro, não tem como caminhar os dois ao mesmo tempo, não é? Mas nós queremos a tranquilidade, a leveza, entre aspas, a libertinagem do caminho largo, mas queremos os benefícios, as bênçãos e as benéficas do caminho estreito. Não tem como. Ou você está em um ou está em outro. Ou você está na unção ou você está fora dela. Ou você está em Cristo ou você não tem nada. Cristo é a vida. Não é? João 14, 6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou você está na vida, ou então você está sem ela. E estando sem a vida, sem ânimos, como nós compartilhamos aqui durante a semana, você está na morte. Ou seja, afastado de Deus. A vida sobre a vida da vida. Então é preciso que nós venhamos a entender o nosso propósito aqui. E o propósito de Deus na vida do ser humano não é trazer simplesmente aquela apaziguação das relações no mundo. No mundo vocês terão aflições, Jesus disse. Nós não somos daqui, nós estamos aqui para executar uma função, o propósito da unção, que é amor e cuidado às pessoas. Lucas capítulo 4, versículo 18. Olha só o que Jesus falou: o Espírito Santo é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Nós temos um propósito, e esse propósito Ele nos passou. Agora chegou a hora, vocês vão, e em meu nome, preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, Mateus capítulo 28, verso 19. Então, nós temos um propósito. Não dá para dizermos que somos da unção, se o propósito do ungido não é o nosso propósito, se a visão de Deus não é alinhada à nossa, se nós não estamos na prática da ação da salvação no mundo, da multiplicação do amor e cuidado. Não há como isso ocorrer, não é? Não dá como realmente virmos a dizer que somos de Deus, se nós estamos caminhando no caminho em que Ele não se encontra, se nós não estamos caminhando em Jesus. Então, para finalizar, precisamos nos avaliar, precisamos olhar para nós mesmos como filhos de Deus, como filhos da unção, como discípulos do ungido, para que o propósito de Deus seja o nosso propósito, a vida de Deus seja a nossa vida, o que Ele, Cristo, está fazendo, venha a ser o que nós também estamos fazendo juntamente com Ele, porque sem Ele nós não podemos nada. Veja a frase: em Cristo
e somente em Cristo vivemos. Ele é a unção, e a unção promove a ruptura com o estado de morte para a vida no renovo. Eu vou repetir essa frase que o Senhor me deu nessa manhã. Em Cristo e somente em Cristo vivemos. Ele é a vida. João 14,6. Ele é a unção. A própria expressão Cristo quer dizer ungido de Deus. E a unção promove a ruptura com o estado de morte. É Ele que lá na cruz venceu a morte para que nós tenhamos vida eterna. João 10,10, parte A do versículo, ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E a unção promove a ruptura com o estado de morte para a vida, ou seja, o Cristo no renovo, ou seja, uma nova vida no Senhor. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás e agora é tudo novo. Somos renovados no Senhor. Pense nisso. Deixe o Espírito Santo continuar a trabalhar em você. Não negocie a sua relação, o seu relacionamento com a unção, com o ungido de Deus. E seja realmente ativo, profícuo, abençoador, abençoadora, no nome do Senhor Jesus. Vamos colocar de pé, irmãos, para fazermos uma oração. Senhor meu Deus, nos encontramos aqui no templo, ó Deus, nessa manhã, fomos tocados pela Tua palavra, ó Deus, realmente alcançados pela Tua unção, Espírito Santo, somos Teus, não nos deixe decair, ó Deus, desta relação poderosa e maravilhosa de vida. Nos ajuda, nos junta com a Tua presença, lubrifica-nos, Deus, para que como uma grande máquina trabalhada, possamos executar conjuntamente contigo grandes feitos, abençoar vidas, promover, ó Deus, vida do Senhor na vida das pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós nos preparamos, queridos, para rememorarmos a ceia, na ceia do Senhor, a nossa vida de filhos de Deus como ungidos. Louvemos. E aí você pode se dirigir aonde estão depositados ali os elementos da ceia. Você que está conosco nessa manhã, para poder pegar ali os elementos da ceia, poder participar da ceia do Senhor, sendo membro ativo em uma igreja, estando em comunhão com o Senhor, em nome de Jesus. Acolhe nesse nome.
nome de Jesus, nós apresentamos ao Senhor os elementos da ceia, ó Pai, aqui, nessa manhã, entregues ao Senhor, como santificados a Ti, para a ministração, ó Deus, da ceia do Senhor, que nós agora iremos participar. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos, queridos, pedindo a você que se dirija até as mesinhas, para poder pegar ali o seu elemento da ceia, como uma ação para impedir deslocamento desnecessário. Então você que é membro de igreja, está conosco, pode participar da ceia do Senhor juntamente conosco. Pegue o seu pão, pois o apóstolo Paulo, ministrando à igreja de Corinto, lá em sua primeira carta, aos 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 a seguir, ele diz: o que eu recebi do Senhor, isso também vos ensinei. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Então você pode aí desembrulhar o seu pãozinho do lacre e repetir comigo o versículo da seguinte forma: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados vivêssemos para a justiça, e pelas suas feridas fosse sarados. Participemos do pão. Agora você tira aí o lacrezinho do seu cálice. Depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Repita comigo: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Participemos do cálice. Continuemos a louvar o Senhor e adorá-lo. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível.
Deus, nós vamos nesse momento adorar o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas, apresentar ao Senhor a nossa adoração feliz, né? Porque a palavra de Deus fala que Ele ama aquele que dá com alegria. E investir no reino de Deus, na casa do Senhor, é investir em nosso reino. Nós acabamos de falar aqui nessa manhã, né, que nós temos um propósito como igreja, e a igreja, ela é funcional quando nós somos ativos em todos os aspectos, inclusive na área financeira. Nós temos gasofilácio aqui à minha direita, à esquerda, lá também tem máquina de cartão com a Jucimara, tem o código do nosso PicPay, bem como também o Pix da igreja, tudo para facilitar para você. Você pode entregar em espécie, passar cartão, ou então também fazer transferência, que vai evitar taxa e também taxa para a igreja, e você vai estar abençoando o reino de Deus. Então, com muita alegria, vamos celebrar ao Senhor e adorar com os nossos dízimos e ofertas. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça. Oh, 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 como explicar a tua graça, se ela é tudo que eu preciso e não mereço? E com o raiar de um novo dia, vem misericórdias novas sobre mim. Sim, de graça eu recebo, sim, eu sei que não mereço. Tudo vem de ti, tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Oh, oh, oh. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou e na palavra eu vou, o nome disso é graça, só pela tua graça. Oh, 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 Mônica, no final da tarde de ontem, ela perdeu o pai em decorrência das complicações advindas da Covid-19. O enterro dele vai ocorrer hoje por volta das 14 horas no cemitério Jardim da Paz. Ele já havia passado pelo problema da superação da coronavírus, mas como tinha marca-passo, né, era uma pessoa já de uma idade mais avançada, as consequências da enfermidade foram danosas a ponto de levá-lo a sucumbir. Então nós precisamos orar por ela, pela família, para que o consolo do Espírito Santo continue a abarcar os seus corações, né? Lembrando, nós não podemos de forma nenhuma facilitar com essa doença, principalmente para as pessoas mais idosas, muito cuidado mesmo, porque uma vez que uma pessoa que tem comorbidades é afetada pela Covid-19, é muito grave a consequência. Então precisamos continuar a manter as nossas ações de protocolo de proteção, não é? Álcool em gel, como nós temos aqui, distanciamento das cadeiras, uso de máscara no templo, só mesmo nós que estamos aqui na administração que podemos ficar sem o uso delas. Inclusive essa semana mesmo, nós tivemos um problema aqui no templo,
porque estávamos aqui na sexta-feira fazendo o trabalho da instalação das grades e veio um funcionário, de uma terceirizada da Cesan para fazer inspeção no poço artesiano da igreja, que eles sempre passam por aqui para ver se realmente nós estamos usando o poço ou se nós estamos roubando água, E aí vieram dar uma olhada, mas o rapaz estava sem máscara e ele já estava adentrando o templo. Eu falei: não, senhor, você não vai entrar aqui, cadê sua máscara? E ele falou assim: não, eu não uso máscara e nem vou colocar. Então eu falei: então você não pode aqui entrar porque nós temos um protocolo. Por gentileza, se desloque daqui, se retire. Porque as pessoas têm que ter consciência, É um ambiente onde nós estamos protegendo, trabalhando, e a pessoa, uma empresa, é lamentável, tentar entrar sem usar proteção. Tanto nós estamos compartilhando os meios de comunicação, os órgãos de saúde, incentivando o uso. E, queridos, não brinque com isso, porque pode ser que você não fique doente, mas pode levar a doença para alguém e aí pode causar até a morte de uma pessoa. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso e estando nos lugares, nas células, em nosso ambiente, use a máscara, porque ela é importante sim. Não subestime o que ela pode fazer de proteção com você, Então você esteja protegido e exija das pessoas também, nos ambientes de relacionamento da igreja, proteção e obediência aos protocolos, de contenção do contágio da Covid-19. A vacina vai chegar, mas uma vez vacinado, não está protegido de imediato. O corpo ainda tem que produzir anticorpos, e leva de 20 a 30 dias para produzir. Um dia desse eu vi uma pessoa falando na televisão, acabou de tomar a vacina, falou assim: agora eu posso ir na casa dos meus netinhos. Aí o médico falou assim: não, senhora, a senhora não pode, não, só vai ter que esperar ainda de 30 a 35 dias, não pode, Mas as pessoas acham que só tomou a agulhadinha está protegido. Não funciona assim, E não é dessa forma que nós vamos conter. E não é porque uma pessoa é vacinada que ela não vai usar mais máscara, porque ela pode não ficar doente, mas ela pode estar com o vírus e transmitir vírus para alguém ficar doente. Então é preciso usar máscara até que os órgãos de proteção e da saúde estejam dizendo que não tem mais perigo de transmissão. É isso que nós precisamos ter, essa ideia, e trabalhar por isso. Amém, queridos? Então vamos orar agora pelas pessoas que estão enfrentando enfermidades, pelo nosso país. Mais de 1000 mortes por dia, não podemos subestimar essa doença. Vamos ficar de pé. Levante suas mãos, por gentileza. Senhor Deus, em nome de Jesus, nessa manhã, nós estamos encerrando o culto dessa manhã, primeiro, louvando ao Senhor pela bênção do Senhor em nossa vida, e indo contra essa enfermidade, Senhor, que tem assolado a vida das pessoas, e pedimos a Ti, Senhor, no nome de Jesus, que toda sorte de bênção, Senhor, venham sobre a vida das pessoas, que haja cura, que haja, Senhor, em nome de Jesus, esta unção maravilhosa de proteção do Senhor sobre nós e a nossa família, no nome de Jesus, amém. Pode sentar. Não vai adiantar você sair rápido agora, porque a chuva apertou. Então nós vamos reconhecer aqui um presente de Deus que está conosco nessa manhã, que é o Antonioni. Por gentileza, Antonioni, fique de pé. Lá atrás, Vamos demonstrar a nossa alegria por tê-lo conosco nessa manhã? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Deus te abençoe, Antonioni. Muito obrigado. Que o Senhor multiplique na sua vida muita bênção e vida. Amém? Glória a Deus. Assim, irmãos, nós estamos encerrados nessa manhã. E aí você fica à vontade. Vai enfrentar a chuvona? Tá bom? Nós temos ali também a nossa Victoria aberta. Quem quiser dar uma olhada nos nossos livros, no devocional, ou encomendar a sua caneca do Renovo 21, você pode sair aqui e entrar na salinha e aproveitar enquanto há um temporal. Deus abençoe.